pediu que eu falasse sobre libertação, eu falei: Deus, eu tinha até preparado um tempo, mas como Deus quis que eu falasse sobre isso, a prioridade é a vontade de Deus. Deus falou, a gente obedece. Afinal de contas, somos servos, estamos aqui simplesmente para servir, mais nada. Tem até um adágio latino que diz: quem não vive para servir, não serve para viver. E eu vivo para servir o propósito de Deus. Lucas 4,16, sem mais delongas, fazendo jus à palavra de Deus, que merece toda a honra e toda a glória. Em Lucas 4,16 assim diz: indo para Nazaré, onde foi criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Pausa. Era um costume entrar na sinagoga e fazer a leitura. Jesus entrou num templo, na sinagoga. Jesus era judeu, questão religiosa, ele era judeu. Jesus entra e cumpre um protocolo. Então vamos entender: há protocolos na nossa vida, nós precisamos cumprir. Nem Jesus, que era o próprio Deus encarnado, fez o que queria. Jesus cumpriu um propósito, mesmo tendo um propósito, sendo Deus, ele sabia que precisava seguir regras. Continuo. E o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus lembra do templo, na sinagoga, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Apregou o ano aceitável do Senhor. Agora eu vou acelerar um pouquinho. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Até hoje isso é um costume na sinagoga. O livro é dado para que a pessoa lê pelo assistente. Então essa é uma prática que perpetuou-se até pós a ressurreição de Jesus Cristo. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis esse provérbio: médico, cura a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, fazer. Aí Jesus continua: de fato vos afirmo que nenhum profeta tem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, como instrumento do Senhor, eu me prontifico que o Senhor venha a ser exaltado, glorificado. É para a glória do Senhor. Se não fosse assim, eu não teria subido aqui, que é o altar sagrado, símbolo da presença do Senhor. Deus, me usa como instrumento, que cada um possa ouvir o que o Senhor tem especificamente, pois o Senhor é onisciente, onipresente, sabe a necessidade de cada um. Em nome de Jesus, fala ao coração e me usa como instrumento que sou, para a glória do Senhor. Amém. Pode ficar à vontade, quem estiver de pé, quiser continuar, fique. No texto, Jesus entra na sinagoga
levanta e lê. Algumas pessoas disseram: não é este o filho de José? Aí Jesus responde: sem dúvida, se também eis esse provérbio, médico cura ti mesmo, tudo que ouvimos em Cafarnaum, fazia aqui também nessa terra. Aí Jesus cita: muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, e a nenhuma delas foi enviada, senão a viúva de Sarepta. Nem o azeite nem a farinha acabou nas vasilhas durante a estiagem de 3 anos e 6 meses. Jesus ali entra numa sinagoga, um templo semelhante a esse. Jesus, ele segue o protocolo, tudo tem regras, mesmo sendo Deus, ele segue as regras. Ele entra sem fazer alarde, sem fazer bagunça, balúrdia. Jesus entra, cumpre o protocolo, e alguns maravilhados com que a leitura do texto que ele faz. Alguns me falam assim: mas não é esse aí o filho de José? Aí Jesus já provavelmente tem ouvido alguém falando, ou com a sua onisciência percebeu que sairia da boca ou dos pensamentos de alguns. Jesus vira e fala, usa o exemplo da viúva de Sarepta, que é aquela mulher que serviu Elias. Aí Jesus vira e fala: na época da viúva de Sarepta tinha outras milhares, mas ela foi assistida pelo próprio Deus. Em 2023, hoje, agora, há pessoas precisando de uma prosperidade, há pessoas precisando de uma cura, de uma libertação. Mas eu, como profeta do Senhor, Ele me mandou aqui para te dizer: é você que vai ser curado, é você que vai ser liberto, é a tua vida que vai ser transformada. A fome pode chegar na lata de muitos, a doença pode bater na porta de vários, mas não tocará na tua casa, em nome de Jesus. Quando eu saí de casa, eu falei: Deus, eu vou como servo, mas que o milagre ocorra em nome de Jesus. Que a libertação ocorra. Há determinadas libertações que às vezes a pessoa pensa que alguns tempos neopentecostais, com aquela pirotecnia, palavrinha bonita que remete a fogos de artifício, que sobe e chama a atenção de vários, toda aquela pirotecnia das algumas igrejas neopentecostais expulsando o demônio, gravando, fazendo uma entrevista, só falta fazer um podcast com o diabo. Mas nada disso remete pura e simplesmente à libertação, limitadamente. Porque às vezes a libertação, ela ocorre na vida financeira, às vezes a libertação ocorre na mentalidade, às vezes a libertação ocorre no sentimento de raiva, de rancor, de desprezo que consome a alma da pessoa. Pessoas que não olham a cara um do outro, pessoas que são consumidas pelo rancor, pela raiva, pelo ódio. A libertação, ela ocorre não é só com expulsão de demônios, não. Há muitas pessoas que precisam alcançar essa libertação. Uma hora, um ódio desenfreado, uma raiva que, se pudesse consumir a pessoa só com olhar. E Jesus vira e fala sobre libertação. Ele vem usando a referência de viúva de Sarepta. Ela precisava ser liberta de uma situação
de uma fome que lhe acometeu. Havia pouca farinha em sua lata, havia pouca azeite na sua botija. Talvez você chegou na sua despensa, olhou um recipiente de arroz e viu que está pouco, olhou um botijão de gás e viu que ele está leve. Assim como o Senhor fez com a viúva de Sarepta, em nome de Jesus, aquela lata não secou em 3 anos e 6 meses, aquela botija não secou o seu azeite em 3 anos e 6 meses. Como profeta do Senhor, em nome de Jesus, a tua despensa não vai secar, o teu azeite não vai secar. Você chegou aqui para vencer, você chegou aqui para mudar a sua história. A libertação vai te alcançar, em nome de Jesus. Talvez você esteja na sua casa, sem perspectiva, fica num canto, no outro, e ouve as vozes, aquele sentimento de que o espírito maligno vai te consumir. Em nome de Jesus, eu ministro a sua vida como servo do Senhor. Seja liberto em nome de Jesus. Talvez você fale assim, mas também a viúva de Sarepta é só um caso. E Jesus, não satisfeito com as possíveis indagações, questionamentos daquelas pessoas, Jesus vira e fala do caso de Naamã. Jesus fala: assim diz a palavra de Deus, havia muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão Naamã. Talvez há muitas pessoas aguardando um emprego, talvez há muitas pessoas aguardando uma decisão da justiça, talvez há muitas pessoas sentadas como você aqui no templo, ou em suas casas, ou no carro, pessoas que estão ouvindo nesse instante, ou estão ouvindo posteriormente, mas o Senhor manda dizer: não interessa as outras pessoas que não buscaram, vai ocorrer um milagre em tua vida. Talvez você, com seu senso de justiça ou pseudo-justiça, vire e fala assim: ah, mas os outros, querido, assim como Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, disse, havia muitas viúvas na época da viúva de Sarepta, havia muitos leprosos na época de Naamã, mas eles foram alcançados. Você que está ouvindo aqui essa palavra, presencialmente ou virtualmente, o milagre vai te alcançar, a libertação vai te alcançar, em nome de Jesus. Eu não aceito que você saia da sua casa e sua vida não mude. Tem que acontecer. Ou nós seguimos a Deus, ou nós não seguimos a Deus. Ou Deus pode tudo, ou Deus não pode nada. E Deus pode tudo. Na época de Naamã, eu fico imaginando uma doença considerada incurável, a lepra, uma doença que as pessoas eram excluídas do reduto da sociedade. Havia muitos, mas Naamã foi curado. Naamã procurou o servo de Deus. Na verdade, ele procura o rei, o servo de Deus fica sabendo e vai ao seu encontro. Mas Naamã teve um encontro com Deus. Mas na época de Naamã, havia muitos que procuraram Baal, Deus da tempestade, considerado Deus da tempestade e da fertilidade. Na época de Naamã, havia muitos que procuraram Aserá, Deus
Deus é da fertilidade, mas nós procuramos o Deus vivo, o leão da tribo de Judá. Não há problema que não venha cair, não há gigante que não venha cair por terra. Em nome de Jesus, o seu milagre, a sua libertação vai fluir. É bem verdade que mesmo estando em Israel, nem todo mundo foi alcançado pelo milagre. Talvez você fale assim, mas tem muitas pessoas na igreja, tem muitas pessoas na cidade de Montes Claros, tem muitas pessoas em Minas Gerais, tem muitas pessoas no Brasil, tem muitas pessoas no planeta Terra, nesse universo. Querido, poderia ter milhares, trilhares, não interessa, o seu milagre vai fluir. Foi por você que Deus me mandou aqui essa noite para te dizer: está surgindo o seu milagre. Tem libertação que ocorre aos poucos. Tem gente que vem e converte. Acredito que não seja o caso nosso, mas talvez quem está acompanhando pelas redes sociais tenha experimentado essa situação. A pessoa vem à igreja, acha que da noite para o dia vai converter, mudou de vida, levantou a noite, pá. Não, calma, a mudança é paulatina. O gigante é de um barco dia a dia, todo dia é um gigante que nós derrubarmos. Às vezes a pessoa, ela tem um vício, ela vai vencer dia após dia um vício, ela vai vencer, vai se libertando, ela vai vencer na dificuldade dia a dia. Querido, orando, dobrando o joelho, clamando, pedindo os intercessores para orarem, a pessoa consegue vencer. Mas tem pessoas que acreditam que a transformação é assim, vira o alves. Não, calma, vai acontecer, em nome de Jesus vai acontecer. Satanás envolve as pessoas nos vícios, no pecado, e vai imobilizando a pessoa. Se a pessoa não vence, se a pessoa não ora, se a pessoa não dedica a sua vida, não ouve um louvor de cura, de libertação, se a pessoa não fica antenada ao propósito de Deus, não adianta nada. Vem na igreja, glória a Deus, aleluia, sapateia, dá pirueta no ar, come food de poder, unção do riso, tanta coisa que está surgindo aí. Não vou entrar no mérito se é de Deus ou não. Julgue Deus como melhor é prover. Eu estou aqui simplesmente como servo, fazendo reflexões. Mas, mesmo acontecendo tudo isso, a gente tem que entender que matou o leão hoje, vai chegar aqui na igreja amanhã. Acorde, ora, Senhor. Não orou de manhã? Na hora que lembrou, você ore. É assim que a gente faz. Vamos dia a dia estreitando o nosso laço com o Senhor. Eu já citei em outras ocasiões que houve um dos maiores missionários do mundo, do planeta, que ressuscitou mais de 23 mortos oficialmente. Chegaram para ele e falaram: nossa, você deve orar demais. Ele chegou e falou assim: eu nunca orei mais que 15 minutos. Aí o pastor me indagou e falou assim: meu Deus do céu, a fé desse homem é muito grande. Aí ele responde: nunca orei mais que 15 minutos, mas também nunca fiquei mais de 15 minutos sem orar, sem conversar com o Senhor. A pergunta que eu te faço essa noite é: qual o nível de intimidade que você tem com o Senhor? Qual o nível de diálogo? Eu me lembro quando eu era mais novo, não faz muito tempo, afinal de contas, um rapaz jovial, atlético, mas
não faz muito tempo, eu orava, buscava a presença de Deus, cada dia mais, assim como eu busco hoje eu tenho que buscar cada dia mais. Então, eu tinha um nível de intimidade com o Senhor, orava, jejuava, e assim eu faço, dentro do meu contexto, e todo dia eu tento adicionar um pouco mais. Eu me lembro que, uma certa feita, eu estava passando por uma dificuldade muito grande, um nível de situação que eu não poderia nem descrever, tamanho desespero que não era limitado à minha pessoa, mas alcançava a minha família como um todo. Na ocasião, nós oramos, aí o telefone do lugar que eu trabalhava tocou. Aí o homem do outro lado virou e falou assim, falei, com quem eu falo? Falei, com Marcos Tadeu. Falou assim, Marcos Tadeu, assim manda dizer o Senhor teu Deus. Querido, se Deus quiser mudar a sua história, e Ele quer, e Ele vai mudar, Ele levanta pessoas em qualquer lugar do planeta para transformar a tua vida. Eu me lembro que aquele homem, eu tentando perguntar quem era, se o Espírito de Deus me permitiu que eu perguntasse, ele falou assim, Deus está vendo a tua história, Deus sabe da tua necessidade. Saiba, tem uma família orando por você. Eu vi o teu futuro e a tua vida vai mudar. Eu me lembro que eu estava, na época, passando por uma situação, além de familiares, isso individual também. Algumas pessoas olharam comigo e não viram. A pessoa vira e falou, nossa, aquele cidadão Marcos Tadeu não tem nem ensino médio completo. Rapaz com 19 anos, não tem nem ensino médio completo. Aquilo ali não tem nem trabalho, é um fracassado da vida. Não tem nenhuma bicicleta. Aí o que Deus foi lá e fez? Deus usa aquelas coisas pequenininhas, que às vezes a pessoa vem e fala assim, não é nada não. Aí Deus vai lá e confunde as pessoas. O que Deus fez? Deus pegou e fez uma pessoa que não tinha ensino médio completo, tido por muitos como fracassado, sem ele nem beira, e foi lá e me fez passar em mais de 10, 15 concursos públicos, entre eles 2 oficiais do Exército, passei para sargento da polícia, passei para o Instituto Federal, fazendo faculdade, na época cobrava nível superior, pós-graduação. É aquele camarada que as pessoas olham assim, não chega a lugar nenhum. Deus foi lá e me levantou. E assim que Deus faz. Não interessa o que as pessoas dizem de você, não interessa o que elas tentam fazer com você, interessa o que Deus escreveu acerca de você, e o seu futuro é de vitória. E a gente precisa se libertar. Voltamos. Libertar desses pensamentos que tentam nos acometer. Pensamentos de insucesso. Não vai dar certo. Vai dar errado. Eu era assim. Eu era assado. Como se diz no estado popular. Aí eu digo, tinha um rapaz que na época eu prestava vestibular. Ele era filho de um bêbado e de uma mulher com problema mental. Não tinha nada. Todo mundo virava, os outros irmãos eram drogados. Virava, daí não sai nada que presta. Esse aí vem lá de, entre aspas, Nazaré. Sei o que é esse aí? Filho de bêbado. Faz dele aqui, ó. Filho de bêbado, de mulher com problema na cabeça. No popular, o rapaz foi lá, passou por uma renovação, uma libertação mental, porque tudo começa aqui. Crença, crer,
Fé é aqui dentro. As coisas só mudam aqui quando mudar aqui. Ele pegou e foi lá e falou assim: não interessa onde eu vim, não interessa quem é o meu pai terreno, quem é minha mãe, não interessa se eu sou nada para todo mundo, eu vou mudar a minha história. Eu não sou vítima de história, eu sou dono da minha própria história, escrita por Deus. O que ele fez? Foi lá, prestou um pré-concurso, passou, ganhou bolsa, estudou, passou em medicina. Ele poderia fazer o que a maioria faz, que é sentar e chorar e falar: minha vida não tem libertação, a minha vida está imergida no fracasso, do insucesso, minha vida está imergida em demônios que me escolheram para ser fracassado. Mas ele foi lá, bateu o pé, enfincou o pé no chão e falou: eu vou mudar a minha história em nome do Senhor. Passou medicina, hoje é um médico. Para muitos é impossível, mas ele, por uma dianteira, renovou sua mente. E a gente não pode sentar aqui, querido, e falar: ah, minha vida é difícil, ah, minha vida é assim. Nós precisamos libertar desse pensamento medíocre. Você é filho de Deus, você é projeto de Deus. Se a gente fosse escrever, é como se eu falasse: quem é projeto de Deus é quase um filho de Deus, né? Um pouco claro. Mas você é projeto de Deus vivo, tem como você estar errado? Não. Senão você não vai vencer. Pode chegar, bater o pé e falar: é meu e é seu. Em nome de Jesus. Se é para a glória de Deus, você vai para frente. A gente precisa se libertar dessa mentalidade antiga, mentalidade de deserto. Às vezes a pessoa sai de casa, vem para a igreja e fica naquela mentalidade de deserto. É luta, é prova, é deserto. Que deserto é esse que nunca acaba? Deserto tem início, tem meio, e hoje é o fim do seu deserto. Em nome de Jesus, hoje é o fim do seu deserto. Querido, no deserto, o povo de Israel teve maná, teve água, as roupas não envelheciam e nem os cansados. A dispensa não secou, a sua dispensa não vai secar, em nome de Jesus. Sua dispensa não vai secar, não. Em nome de Jesus, eu ministro, haverá providência, em nome de Jesus. E segundo extensão, quando a gente fala de libertação, eu me lembro que às vezes abrindo porta, a gente não abre porta, Deus abre porta, permite que ela se abra. Às vezes você está batendo porta e Deus está falando: não basta, você está lá batendo. Chega uma hora que o desespero bate em sua alma e você começa a chutar. Deus falou: não vai. Aí Deus vai falar: você está insistindo, deixa a porta se abrir. Aí na hora que a porta se abre, meu amigo, aí vai ver que é luta. Ah, a culpa é de Deus? Não. Você foi lá, insistiu na porta, aí às vezes Deus, tentando te moldar, vai lá e permite. Estou falando que é a sua situação, não. Estou falando que há situações que acontecem dessa forma. Queira Deus que não seja o seu caso, mas o meu foi assim. Eu me lembro que eu fui convidado para uma sociedade secreta, porque eu não vou falar o nome, mas todos devem supor qual era. E só ele para sua esposa permitir. Fui convidado 2 vezes. A segunda deu meu nome. Aí entrar, uma vida suntuosa, excelente financeiramente. Do nada, Deus permitiu, foi Deus, é o Senhor. E
Deus falou, não. Mas falou, Deus, mas se o Senhor fala assim, aí Deus falava, não, assim não é suficiente. Aí o Senhor fala, assim e assim. Aí Deus falava, aí eu falei, não. Aí eu fui insistindo, eu falei, você está insistindo demais. Vou deixar a porta abrir um pouquinho, você vê como é que é. Para que a porta abriu, amigo. Aí eu vou dificuldade, eu provo. Aí eu me lembro que um dia eu deitado, dormindo na minha casa, eu falei isso com minha esposa. Eu acordei de madrugada, por volta das 3, 4 horas da manhã. Aí fui na porta do escritório, no segundo andar. Aí tinha um vizinho na frente. Aí lá eu olhei, eu vi um homem encapuzado, com o rosto coberto, sentado de pé, passei para o lado, como se fosse aqueles magos, olhando para minha casa. Misericórdia. Foi uma luta que nós passamos, uma tempestade. Aí, em paralelo a isso, eu tive a visão do demônio entrando dentro de casa e fazendo desculpa a palavra, uma bagaceira. Aí ele entra com tudo. E a pergunta que eu te faço essa noite é: você permitiu que o Senhor te liberte? Você permitiu que aquele cantinho escondido em sua alma, o Senhor toque e renove o seu templo, que é templo do Espírito Santo? Ou você escondeu no porão da sua alma e falou, Deus, aqui não? E Deus, com gemidos inexprimíveis, Ele quer te renovar, te libertar por inteiro, e você com reservas permite que o diabo contamine toda a sua vida como uma fruta podre. Nós precisamos nos libertar por inteiro, sem reserva, permitir que o Senhor nos transforme, nos liberte, que o poder de Deus nos alcance em nome de Jesus. Não pode ser com reserva. Querido, você nasceu para ser príncipe e princesa de um rei que tudo pode. Mas como um bom rei, ele sabe que não pode te dar tudo, porque há muitos de nós que não estão preparados. Deus não está caprichando você para a vitória, não. Deus está caprichando em você para receber a vitória. Deus está mandando em você, porque Ele sabe que se tiver o que você pediu, você vai sair da igreja. Ele sabe que se fazer o que você pediu, não vai muito tempo, a sua vida vai desbandalhar. A gente precisa ter essa percepção de que somos servos de Deus. A gente precisa se libertar da opinião alheia, precisa se libertar do rancor, do ódio, da ganância, da inveja, da fofoca, de tudo que nos prende. É como se fosse aquela âncora, o barco a todo vapor e a âncora arrastando, a âncora do ódio, a âncora do rancor, e o navio não vai para frente, vai arrastando tudo. Chega uma hora que é tanta coisa te prendendo que o que arrasta é a metade de você, e você acaba se perdendo pela estrada da vida. Deus te quer por inteiro. Deus tem tudo para você. A pergunta é: você deu tudo para Deus? Você se entregou por inteiro? Que essa noite seja noite de libertação, que essa noite seja noite de mudança, de conversão, e que o Espírito do Senhor encontre em você um altar, um templo do Espírito Santo, limpo, livre, perfeito, para Ele fazer grandes coisas. Nós precisamos nos libertar dessa mentalidade de mediocridade. Aqui pode, Deus, aqui não. Não, é por inteiro. Que a liberdade de Cristo te alcance em nome de Jesus. Afinal de contas, se
tempo, verdadeiramente você será livre. Aleluia! Glória a Deus! Quem pode dar uma salva de palma ao Senhor, que é digno de toda honra, toda glória. Aleluia! Sem mais delongas, eu gostaria de convidar você para ficar de pé e passar o microfone daqui a pouco para o pastor Luiz ou a pastora Janete. Antes eu quero fazer uma oração, vou passar para o pastor Luiz para orar, ou a pastora, mas quem puder, veja os olhos comigo nesse instante. Senhor, em nome de Jesus, quando eu estava em casa, eu orei e pedi a Deus que abençoasse. Meu Deus, quem está acompanhando aqui, nesse momento, num momento em que a audição alcança essa pessoa, seja em casa, seja em qualquer lugar, ou mesmo neste templo, Senhor, que a vida dessa pessoa seja liberta, seja transformada, que essa pessoa tenha mudança de vida. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu peço, se a graça em nosso culto, em nossa adoração, em nome de Jesus, ó Pai, que haja milagre, em nome de Jesus, recebam, Senhor. Deus não é para a glória de ninguém, a não ser a glória do Senhor, que é Deus. Que essa pessoa que tem uma necessidade, colocou algo nas mãos do Senhor, que essa pessoa que colocou um propósito, uma causa na justiça, uma enfermidade, que essa pessoa que colocou um objetivo na mão do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, pode haver Deus, pode haver o que for, mas só existe um Deus, e esse Deus é o Senhor. Que essa pessoa, que essa vida, que essa alma seja alcançada pelo poder de um Deus vivo. Que o poder do Senhor alcance a finança dela, alcance a dispensa. Se há demônio, parta em retirada, em nome de Jesus. Que haja